Estas duas revelações juntas devem crescer continuamente em nossas vidas, a revelação de quem Ele é e a de quem somos nele. Nos evangelhos vemos que Jesus aprofundou os discípulos na revelação de quem Ele era e de quem eles eram nele. Essa revelação tinha pelo menos 3 dimensões. Os discípulos receberam a revelação de grandeza, a revelação de liderança e a revelação de realeza. Eu cresci em igrejas que acreditavam que não possuímos nenhuma grandeza em nós, mas Jesus ensinou seus discípulos a acreditarem no contrário. Ele continuamente os colocava em situações que revelavam a grandeza que ele tinha posto neles. Em Lucas 9, encontramos uma progressão incrível de algumas dessas situações. Primeiro, nos versos de 1 a 6, Jesus delega seu poder e autoridade a seus discípulos, depois os envia a pregar e curar os enfermos. Mais tarde, nos versos 12 a 17, ele os envolve no milagre da multiplicação dos pães. Então, Pedro, Tiago e João tiveram um encontro extasiante na montanha com Jesus transfigurado, falando com Moisés e Elias e ouvindo a voz de Deus falar dos céus nos versos 28 a 36. O que aconteceu logo após essas experiências incríveis? Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Está no verso 46. Os discípulos estavam se perguntando quem era o maior, pois Jesus havia criado ao redor deles um ambiente de grandeza. E Jesus não atrapalhou os planos deles. Ele não disse, vocês não são grandes de verdade, apenas Deus é grande. Em vez disso, ele disse, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Verso 48. Em outras palavras, Jesus disse, você é chamado para a grandeza, mas grandeza não é o que você pensa. Se você realmente deseja ser grande, é isto que deve fazer. Torne-se o menor. Vemos o mesmo padrão e progressão na revelação da liderança. Quando os 70 discípulos retornaram de suas viagens missionárias, disseram a Jesus, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Lucas 10, 17. Eles estavam explodindo de alegria pela revelação da autoridade que Jesus tinha dado a eles. Jesus não disse, bem, não fiquem tão empolgados, eu estava apenas emprestando a minha autoridade para que vocês cuidassem dos meus negócios. Não, ele disse, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Verso 19. Entretanto, ele lhes mostrou qual seria a atitude apropriada com relação a essa autoridade, explicando a eles com qual aspecto dessa eles deveriam se empolgar. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Verso 20. Por último, os discípulos receberam a revelação de realeza quando Jesus mostrou a eles o que significava ser o verdadeiro filho do rei. Se existe uma revelação invertida, é esta. Primeiro, Jesus acabou com a ideia de que Deus é um ditador benevolente e revelou-o como um pai extremamente amoroso que espera que seus filhos e filhas sejam como ele. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5, versículos 43 a 45 e versículo 48. Depois, Jesus virou completamente o entendimento deles sobre como os membros de sua família real se relacionam com a liderança. No mundo deles, havia apenas um modo de se comportar como rei. Reis se estabeleciam para serem servidos. Os israelitas sabiam que o rei podia chamá-los ou a seus filhos para servir-lhe quando bem entendesse. Os súditos pagavam impostos para atender às necessidades do rei. A versão da realeza de Jesus era o oposto. Jesus chamou os discípulos e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, versículos 25 a 28. Jesus sempre casou os conceitos de grandeza, liderança e realeza com os conceitos de humildade, amor e serviço. Estas são as 3 revelações invertidas de quem Jesus é e de quem nós somos nele. Ele é grande e nós somos grandes nele, mas esta grandeza é expressa quando nos tornamos os menores. Ele é líder e nós somos líderes nele, mas nossa alegria em carregar sua autoridade não está nas conquistas, e sim naquele que nos escolheu para representá-lo. Ele é realeza, o verdadeiro filho do rei, e nós somos filhos e filhas reais nele, mas nos parecemos com o nosso pai e irmão mais velho, amando as pessoas com intensidade e servindo-as. Ao entrar na revelação de quem somos nele, nós devemos nos apegar a seus exemplos e não retornar à versão mundana de grandeza, liderança e realeza que transforma
transforma humildade em poder, autoridade em domínio e amor em egoísmo. O maior amor. O maior amor, conhecidamente demonstrado por Jesus, foi dar sua vida em favor dos outros. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Jesus fez isto, não só falou. Ele demonstrou o maior amor quando abriu mão de sua vida por nós. Muitas pessoas entendem instintivamente que não existe altruísmo maior do que oferecer sua vida por outros. Os norte-americanos, assim como também os povos de outras nações, demonstram grande honra aos militares e celebram-nos em várias datas do ano, pois entendem que não existe sacrifício maior que o deles, que entregam suas vidas em favor dos outros. Muitos pagaram esse preço e outros estão dispostos a pagar. Alguns anos atrás, fizemos uma turnê do Jesus Cutlery no Pacífico com eventos na Malásia, Singapura, Austrália e Nova Zelândia. Minha família me acompanhou nessa turnê. Quando chegamos à última cidade da turnê, Auckland, eu estava exausto. Então, em vez de sair para conhecer a cidade com o resto do pessoal, perguntei ao meu filho Lake se ele gostaria de relaxar e assistir a um filme comigo. Ele disse que sim e fomos ao cinema ver Capitão América. No final do filme, há uma cena em que o Capitão América cai de uma nave e afunda na escuridão, aparentemente morto. Pai, cochichou Lake, este é o melhor jeito de morrer. Como assim? Perguntei. Morrer por seu país, afirmou confiantemente. Suas palavras foram como uma onda de gratidão e patriotismo passando por mim. Eu queria levantar no meio daquele cinema na Nova Zelândia e gritar: eu tenho orgulho de ser americano. Eu também amei o fato de Lake ter compreendido o poder e o valor de se sacrificar por algo maior que ele mesmo. Mas quando Jesus nos disse para demonstrar o maior amor entregando nossas vidas, ele não se referia apenas a morrermos por algo. Ele não entregou apenas sua vida para morrer na cruz. Enquanto ele pagava um alto preço por nós, também se entregava por nós todos os dias, servindo de forma sacrificial. Jesus serviu a todos e fez isso a fim de revelar seu verdadeiro amor por cada um deles. A forma como Jesus servia as pessoas deve ter chocado os discípulos. Vez após vez, ele encontrava seu líder, o Messias prometido, rei de Israel, que libertaria seu povo do inimigo, servindo a pessoas que nenhum homem judeu de respeito se atreveria a chegar perto. Ele conversou com uma samaritana desprezada em um poço, parou para almoçar com um cobrador de impostos odiado e tocou leprosos impuros. Ele serviu da mesma forma a crianças, mulheres, prostitutas, estrangeiros, soldados romanos e pedintes. Então, pouco antes de ser levado à cruz, Jesus disse a seus discípulos que deveriam amar uns aos outros como ele os amou, e deu-lhes uma lição inesquecível para lhes mostrar o que queria dizer. Ele tomou o lugar de um servo e lavou os pés deles. A reação de Pedro ao ver Jesus se curvando com uma toalha em volta da cintura nos dá uma ideia de como isso pareceria louco para eles. Não, nunca lavarás os meus pés, João 13:8. Você pode pensar que depois de 3 anos quebrando todos os paradigmas culturais, Jesus não faria algo que os chocasse, mas fez. Então ele lhes falou claramente: isto é o que eu quero fazer. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. João 13, versículos 12 a 16. Mais tarde, nesse discurso, Jesus continuou com seu mandamento a seus discípulos de servirem uns aos outros como ele os serviu, adicionando: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. João 15, 9 a 12. Esta progressão de faça como eu fiz a vocês, a ame como eu os amei, é a revelação de Jesus sobre o que é amor, o maior amor. Amar é igual a servir. Se quisermos permanecer no amor de Jesus, devemos abraçar seu estilo de vida de servir ao próximo.